um dos meus principais objetivos no Pupurri é humanizar o músico. Muitas vezes a gente acha que a gente vê uma performance extraordinária no palco, que a vida do músico se resume a basicamente aquilo. E não é verdade. Parece que um dos requisitos para ser um músico de sucesso é sofrer muito, passar por muito altos e baixos no backstage quando ninguém vê. E o vídeo de hoje é basicamente sobre isso. E eu aprendi muito pesquisando essa história de hoje. Eu aprendi duas coisas, que se eu hoje posso ser uma mulher negra livre, musicista, é porque tiveram pessoas como ela que abriram caminho para mim. E a segunda coisa que eu aprendi é que a gente não sabe nada da nossa história musical brasileira. E olha que eu estudei muito isso na faculdade, mas não foi o suficiente, porque a história de hoje é de arrepiar. Eu tô muito feliz de contar ela hoje. Oi, eu sou a Sara, esse é o canal Pupurri e hoje nós vamos falar sobre a incrível Elza Soares, que fez 90 anos essa semana. Maravilhosa, ícone, rainha, mulher do milênio, tudo que ela quiser. Pois muito bem, o vídeo de hoje está muito especial. Eu perguntei lá no Instagram, quando a gente foi comemorar o aniversário da Elza, que fez 90 anos, se vocês queriam o quadro A Mulher e a Música sobre ela. E eu fiquei muito feliz, porque foi uma comoção em falar sim. E que história magnífica. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para falar dela, porque a gente precisa, nunca é demais, contar histórias como essa, divas da música que a gente tem no Brasil e que muitas vezes a gente não se dá conta. Elza Soares nasceu no Rio de Janeiro, na favela do Rio. Se casou obrigada pelo pai aos 11 anos. Sofreu todo tipo de violência que você pode imaginar. Só em obrigar uma criança de 11 anos a se casar, já me tira o fôlego, porque só isso já é uma violência. Com uma pessoa muito mais velha que ela, então, né? E aos 12 ela teve o seu primeiro filho. Aos 21 ela ficou viúva, teve 8 filhos de parto normal. Perdeu 4 deles, morreram 4 deles. 2 deles morreram por causa de fome e desnutrição. Eu acho que só por aí a gente já podia parar o vídeo de hoje, que já é história o suficiente, né? Só que essa história curta já, mas muito poderosa, é só o começo de uma grande história de superação e de não desistir do que era para ela. E mesmo depois da morte do seu marido, de 4 dos seus filhos, ela ainda ficou com mais um outro filho muito doente de pneumonia e com medo de perder mais um, precisando de leite, precisando de remédios. Num ato de desespero, ela foi no programa do Ari Barroso, pegou uma roupa da sua mãe emprestada, porque não tinha nada, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha nada. E a mãe pesava muito mais do que ela, o vestido ficou enorme. Aí ela prendeu o vestido com alfinete, fez Maria Chiquinha e foi no programa do Ari Barroso. Quando o Ari Barroso chamou o nome dela, que ela levantou e foi até o palco, as pessoas começaram a rir, a fazer chacota dela. E aí o Ari perguntou para ela: o que você veio fazer aqui? Ela: eu vim cantar. E aí ele falou: de que planeta você é? Ela falou: do planeta Fome. Isso aos 21 anos de idade, eu já tô toda arrepiada no início do vídeo. Gente! E aí ela começou a cantar. E o Ari interrompeu ela, abraçou ela e falou assim: senhoras e senhores, nesse momento acaba de nascer uma estrela. Se prepara, porque hoje tá que tá. As portas para Elza começaram a se abrir a partir dali. Era um programa muito renomado até. E aí ela começou a cantar numa boate com muita vergonha. Ela ficou traumatizada, ela tinha medo de homem, mas era uma necessidade. Ela precisava, né? Com tantos filhos, precisava dar um jeito. E aí ela começou a cantar nessa boate e as pessoas iam lá só para vê-la. Até pelo seu visual exótico, pela sua voz. A gente precisa tirar um tempo para falar sobre a voz da Elza, porque ela tem um estilo muito singular.
ela tem um estilo que a gente chama de scat singing, né? O termo técnico, que foi inventado pelo Louis Armstrong. E é engraçado porque eu vi várias entrevistas e uma delas ela tava falando assim, eu não tinha rádio, eu não tinha TV, eu não sabia quem era ele. E eu acho que era uma coisa de negritude mesmo, eu fico arrepiada mais uma vez. Ela falando que ela inventou esse jeito de cantar, porque o que é o scat singing? É você falar palavras sem sentido, imitando, como que eu vou dizer? No caso da Elza, imitando como se fosse uma corda de um baixo, uma corda de uma guitarra. É muito particular no caso dela, sabe? E aí ela falou que ela criou isso quando ela era menor e ela ia pegar lata d'água na cabeça, que ela subia o morro com lata d'água na cabeça. E quando ela ia pegar essa lata d'água, ela gemia de dor. E desse gemido foi que surgiu essa coisa dela da garganta que é única, que só ela que tem, aqui no Brasil principalmente. E engraçado que anos depois, quando ela estava lá fora já, o Louis Armstrong pediu para conhecer ela e ela não sabia quem era. E ele falou, bem, você canta igual a mim, você usa a minha técnica. Ela, oi, que técnica? É maravilhosa, eu vou deixar um trechinho aqui dela cantando com o baixo tentando imitá-la, ela tentando imitar o baixo. É maravilhoso e por isso as pessoas saíam de todos os lugares para ir vê-la tocar, cantar nessa boate, porque era muito único, muito particular. Até hoje, ninguém faz o que ela faz com a voz. Vou brincar com ele um bocadinho? Posso, não posso? Dum 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 dum. Seu primeiro CD veio dessa boate que ela foi descoberta lá, fechou o contrato, começou a sua vida musical, começou a sendo levantada a partir dessa boate, até que começou de novo mais uma reviravolta na vida dela, com a sua carreira já aí em grande escala. Em 62, a Elza é convidada para ser madrinha da seleção brasileira e lá ela conhece o Garrincha, que é considerado por muitos o maior jogador que o Brasil já teve em todos os tempos. E aí a gente começa a ver mais um comportamento atual, infelizmente, ainda, que é o linchamento. A Elza começou a ser linchada porque ela não podia chegar perto do Garrincha. O Garrincha era intocável e as pessoas não aceitavam e começaram a perseguir. E a perseguição foi num nível absurdo. Diziam que ela era o mal do Garrincha. E foi num nível tão grande que um dia ela recebeu um bilhete na sua porta falando que ela tinha 24 horas para sair de casa. A casa dela foi toda metralhada, a casa deles, né? Foi toda metralhada. Eles tiveram que sair do Brasil, saiu ela e o Garrincha. Mas o que as pessoas não sabiam era que o Garrincha era um alcoólatra. E a Elza sofreu muito nesse casamento por causa desse vício dele. Teve uma vez até que ele quebrou vários dentes dela. Eu vi numa entrevista ela falando, eu fiquei muito chocada. Ela falando assim, como que eu ia denunciar ele naquela época? Como que eu denunciava o Garrincha? Ela via ele como... Ele realmente foi, né, um monumento, mas ela também foi. Isso me lembra muito a Nina Simone, quando... Eu vou deixar linkado aqui o vídeo, tem um vídeo só sobre a Nina Simone. Eu estava vendo uma entrevista também sobre a Nina Simone e ela falando que o marido também não era o amor da vida dela, não ligava para ela. O marido da Nina dizia que ela era sua pílula de dormir, se é que vocês me entendem. Como que mulheres grandes, mulheres importantes na música se rebaixam psicologicamente a esse ponto, a não ter coragem, a não se manifestar quando estão sendo violentadas psicologicamente, fisicamente. Isso tem que parar. A Elza é um ícone importantíssimo na música e ela precisava, naquela época, reconhecer isso e ninguém falou isso para ela. Complicado. A perseguição foi tão forte que eles fugiram para Roma
E lá o Chico Buarque acolheu. E ela fala que o Chico foi o melhor amigo da vida dela, porque acolheu e fez com que tudo tomasse uma outra vida para eles, para Elza, para o Garrincha, lá em Roma. Olha só, hein? Que ponto chegamos. Mas aí chega um momento que ela se cansa, ela diz não, e ela se separa do Mané, e ela fica muito mal. Quer parar de cantar, quer largar tudo, vai trabalhar num circo, ela entra no fundo do poço, musicalmente falando, psicologicamente falando. Você imagina uma pessoa que está desde os 11 anos lutando, né? E passando por muitas perdas, você imagina como devia realmente estar esgotada. Até que ela encontra com Caetano e fala: Caetano, eu vou parar de cantar. Não dá mais pra mim. Ela conta que ela chorava muito, ela se jogou nos braços do Caetano chorando. E o Caetano falou: como? Você não pode parar de cantar, a gente não pode perder a sua voz. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, você encontra comigo amanhã e eu tenho uma surpresa pra você. E sabe qual era a surpresa? O Caetano reservou uma faixa no CD que ele estava gravando chamado Língua para Elza cantar. E quando ela chegou lá já era a gravação. E ali a vida musical dela começou a ser reconstruída aos poucos, de forma muito orgânica. E Elza começou a ressurgir do jeito que ela merece ser reconhecida. Que história, que mulher, eu não vou cansar de falar isso. A Elza, apesar de ser conhecida pelo samba, ela não tem limites. Ela mesmo diz que a voz dela pode fazer o que ela quiser, porque ela reconhece a potência vocal que ela tem. E o seu público reflete muito esse estilo dela. Ela canta tudo. Ela canta blues. Blues tem muito essa coisa de ser dolorido. E quando ela canta blues, ela traz uma dor que só quem viveu a história que ela viveu entende. Ela canta jazz. Eu vi até uma entrevista, o rapaz falando assim, se ela quiser cantar rap, ela vai cantar rap e vai ser a melhor rapper que existe, porque ela é isso. E ela tem muita consciência disso. Um exemplo dessa magnitude toda, eu te conto. A Elza substituiu a Ella Fitzgerald, sim, a pedido da própria, a sua turnê Ela Canta Jubim, porque a Ela estava no meio dessa turnê e ela ficou muito ruim da catarata. E aí ela não sabia mais o que fazer. E até que o Naná de Vasconcelos falou: olha, eu conheço uma mulher que é a única pessoa capaz de substituir. As duas se encontraram e a Ela pediu para que a Elza substituísse. E a Elza terminou uma turnê da Ella Fitzgerald cantando Jobim no mundo. Pausa dramática. Outra prova da magnitude dela eu te conto também. Em 2000 ela foi considerada pela BBC de Londres a mulher do milênio. Faz parte de um projeto chamado Millennium Concerts, que foi feito em homenagem à chegada dos anos 2000, e a Elza foi escolhida. E ela até ficou meio assim, ela foi lá perguntar por que tinha escolhido ela. E quando ela chegou lá, eles mostraram ela cantando Dindi, que é pra mim uma das músicas brasileiras mais lindas que existe. E falaram: bem, isso aqui moldou gerações. E é impossível a gente deixar essa gravação passar, e você é sim a mulher do milênio. Você percebe que Elza é diva nacional, mas é facilmente comparada às grandes divas. Diana Washington, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin. Sim, a gente precisa ter essa consciência, quem não tem. A Elza é um patrimônio cultural nosso, ainda bem que é nosso. Precisamos valorizar mais. Ai, Dindi, se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria Dindi, tudo Dindi. Elza é uma força, Elza é a personificação do poder da música, do poder transformador que a música tem. Elza é o poder da mulher negra brasileira. A Elza é uma história de luta, de redenção.
E também me faz entender que a gente precisa muito compreender ainda mais, conhecer ainda mais, se apaixonar ainda mais pela nossa história musical brasileira. E a gente precisa entender o tamanho da proporção que a nossa música tem no Brasil e no mundo. Eu estou muito feliz de conhecer a Elza a esse ponto de entender e de ser grata por ela ter aberto caminho para que hoje muitas mulheres, assim como eu, possam ter seu espaço na música. Que história magnífica e que bom que eu tô aqui hoje para contar ela. É isso, ficamos por aqui. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Comenta aqui se você quer saber sobre outras mulheres no mundo da música. Certo? Até a nossa próxima jornada musical. Tchau!